Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar um método de costura criativa para curar as feridas da tua alma. E não só curar as feridas da alma, mas fazer com que através dessas peças tu se sinta uma pessoa valorizada e confiante. Esse método vai servir para ti que é iniciante. Se você está começando agora, através desse método você vai aprender a costurar de maneira simplificada, com acabamentos perfeitos e peças que durarão por muitos anos. Quem é costureira profissional e já tem uma experiência com a costura criativa, melhor ainda! Com esse método você vai aprimorar técnicas e produzir peças de forma mais prática e acabar com o desperdício de tempo, dinheiro e materiais. Se você está passando por um momento difícil, eu sempre digo que costurar é uma meditação comigo mesmo. Quando eu costuro, eu medito. É terapêutico, ajuda a superar a depressão, a ansiedade e o estresse, nos mostrando que somos capazes de criar algo mais simples e bonito. Inclusive o patchwork entrou na minha vida num momento de grande dificuldade. Mas logo eu vou lhe contar isso. Se você está buscando um hobby, será que é só um hobby? Eu vejo isso com muita frequência nas minhas alunas. No início, elas começam pelo hobby, para se ocuparem mesmo, ou até presentear alguém especial com algo único. Eu tenho uma aluna que acabou de fazer todas as lembrancinhas de 1 aninho da sua primeira neta. Gente, isso não tem preço. Se você quer uma maneira saudável de fazer uma renda extra, além de toda a satisfação e orgulho, você vai ser capaz de criar uma renda extra que te permite viver de uma maneira autêntica, segura e confortável. Mas para a gente começar o conteúdo da nossa aula, vamos primeiro comprovar se a costura criativa tem esse poder de curar as feridas da alma. E para comprovar isso, eu vou mostrar aqui para vocês esse estudo realizado por médicos americanos, que está disponível no site da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. De acordo com essa extensa publicação da pesquisa, a conexão entre a arte, cura e saúde pública. Eles comprovam o envolvimento com atividades criativas que ele tem o potencial de contribuir para reduzir o estresse, a depressão e pode servir como um veículo para aliviar a carga das doenças crônicas. Eles também declaram, através da criatividade e da imaginação, nós encontramos a nossa identidade, o nosso reservatório de cura. Conheço muitas pessoas que já saíram da depressão, inclusive eu, com o auxílio do artesanato, a arte-terapia. Tenho profissionais da saúde que são os meus amigos, que indicam o artesanato para os seus pacientes. E, gente, os resultados são claros. O patchwork e os bonecos de pano não são só uma colcha ou um item de decoração. Praticar essa arte traz muito mais benefícios para o seu bem-estar mental, social, material e espiritual, porque nós criamos peças únicas que trazem vida para a nossa vida. Essa conexão com a arte nos traz momentos onde focamos a nossa atenção nas costurinhas e desviamos os nossos pensamentos das preocupações do dia a dia. Eu sempre digo que é uma meditação comigo mesmo. Quando eu costuro, eu medito. Costurar é terapêutico, ajuda a superar com mais serenidade os nossos desafios, nos mostrando que somos capazes de criar algo mais simples e bonito. Mas será que alguém já utilizou a costura criativa dessa forma? E sim, através desse método, a minha aluna Elis conseguiu. Logo mais ela vai falar sobre isso. Me completo Elis Fabiana da Silva, sou de Estrela. Eu trabalhava na iniciativa privada há muitos anos e sempre faltava alguma coisa, mas eu não tinha me dado conta do que era essa coisa. E aí quando eu saí de um trabalho que eu estava há 13 anos, eu fiquei muito deprimida, fiquei muito triste e sentia muita falta das pessoas. E aí resolvi procurar o curso de costura e patchwork para não voltar mais para a iniciativa privada e viver do artesanato. E naquele momento, então, eu fiz a minha inscrição no curso, sem nunca ter enfiado uma agulha na linha, sem nunca ter feito nada disso, né? E aí iniciei o meu curso de patchwork numa loja em Estrela, com a professora Suzana, né? E foi assim, como é que eu vou dizer? Foi bem puxar do fundo e trazer de volta para cima, né? Então, assim,
naquele momento ela foi esse anzol, né, que me puxou lá de baixo, me trouxe para cima de volta, né. Então assim comecei a me interessar pelas cores, pelas combinações, né, enxergar o patchwork como uma alternativa, né, e como um motivo de alegria para mim. Assim, quando eu tinha aula, era ir para aula, pensar o que eu vou fazer, né? O meu primeiro trabalho no artesanato foi um trilho, né? Então, gostei muito de fazer o trilho, depois fiz vários outros, depois comprei a minha primeira máquina de costura, né? Também foi bem trabalhoso, né? Porque eu trabalhei para fazer todas as minhas artes, foi para pagar a minha máquina, né? E assim, me sinto muito grata, né, por todos os ensinamentos que eu tive com a Su, né, com a Prof. Su, né, que é assim que todo mundo conhece ela, que ela sempre foi muito exigente, né, então assim, a gente se torna exigente também, e hoje eu vejo que isso fez muita diferença na minha arte, porque eu tenho fila de espera para as minhas encomendas, porque as minhas clientes querem os detalhes que eu tenho no meu trabalho. Eu sei que aonde as minhas coisas estão, as pessoas me mandam foto depois, né, do trabalho na casa delas, um Papai Noel numa lareira, um Papai Noel numa escada, né, olha que lindo que ficou. Então assim, eu vejo a satisfação nos olhos, eu vejo a satisfação no coração, né, e isso é que é a gratidão para mim, né. Eu faço o artesanato, o patchwork para mim ficar feliz, para mim ficar bem, para mim recuperar as energias que eu perco durante o meu trabalho, porque a gente despende muita energia em tudo que a gente faz. Me sinto feliz, me sinto assim, criei muitas amizades depois disso, né? Assim, tenho muitas pessoas que vendi para uma, que já trouxe outra, que já trouxe outra, tenho uma cadeia de clientes bem grandes. Para mim é vida. É vida, é um renovar de vida, sabe? E eu acho que todas as pessoas têm que buscar isso, né? De renovar a sua vida, de não parar no tempo, de se renovar, buscar alguma coisa para fazer para si, né? E o patchwork é o que eu faço para mim. Eu sempre digo pro meu esposo, né? Ele tem o lazer dele e eu tenho o meu, né? O patchwork é o meu lazer, digamos assim, né? Que eu faço porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Às vezes as pessoas se sentem bem sentadas numa roda de pessoas, conversando uma tarde inteira. Me sinto bem também com isso, né? Mas o patchwork para mim é mais, né? É mais. E esse ano de 2022, eu completo 10 anos no patchwork, né? E a minha primeira professora foi a Su, né? Então, assim, tenho que agradecer muito, né? Cada detalhe, porque eu não esqueci de nenhum, né? Eu tenho até hoje, assim, por que é assim, por que é assim, né? E tento manter, né? Prova disso é que eu tenho bastante cliente, né? Simples. Agora eu vou falar um pouquinho de mim. Quem eu sou e como eu cheguei nesse método. Sou Suzana, sou mulher, artesã, mãe de 2 filhos lindos e abençoados. Comecei minha jornada no artesanato em 2003, onde eu encarei o maior desafio da minha vida, a partida, o adeus. Perdi minha mãe para o infarto enquanto estávamos num momento feliz em família. Depois de estar deprimida, meses sem dormir, sem vontade de viver, sentada na cozinha em plena madrugada, rezando e chorando, pedindo forças para Deus e pensando, tenho 2 filhos para criar. Foi quando eu ergui a minha cabeça e vi um quadrinho de madeira pintado por uma amiga. O quadrinho se iluminou, surgindo assim uma vontade louca de aprender. Iniciei os meus trabalhos com pintura em madeira, estendendo-se até o gesso e as telas. E ao conhecer o mundo da costura, foi amor ao primeiro ponto. E a partir disso, após inúmeros cursos e anos de experiências, eu me senti apta a transmitir o meu conhecimento. Há mais de 2 anos ministro aulas voltadas exclusivamente ao patchwork e bonecos de pano. Tem uma frase na parede do meu ateliê, de Cora Coralina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Só que para chegar nesse método eu tive que entender 2 pontos principais que mudaram para sempre a forma que eu trabalho. E eu vou te explicar ligeirinho, para que tu entenda também e tenha uma melhor forma de trabalhar. Primeira coisa, jamais comece com peças demoradas e muito trabalhosas. Quando começamos dessa maneira, sem entender que a simplificação é a chave para a peça perfeita, você desperdiça tempo, cortes difíceis, trabalhosos e que muitas vezes te deixam frustrada por não conseguir fazer do jeito que você tinha imaginado. Além disso, você acaba aumentando o seu custo por peça,
pois gasta muito mais material do que o necessário e no fim acaba perdendo a vontade de costurar, porque não saiu do jeito que você planejava. Isso te leva para o segundo problema. O segundo problema é peças com acabamentos imperfeitos, com baixa durabilidade. Não existe nada mais triste que ver algo que nós dedicamos tanto tempo não ficar como queríamos. E mais que isso, logo na primeira lavagem, a peça vai se desfazendo. Quando isso acontece, o que era para ser algo curativo acaba se tornando uma tristeza na sua vida. Mas calma, gente, a gente vai resolver isso juntinhas, tá? E como a gente vai fazer isso? Através do método SCC, que é simplificar, costurar e curar. Através dele, você vai conseguir criar peças com acabamentos perfeitos, que duram por muito tempo e principalmente te fazem se sentir confiante, de bem com a vida e orgulhosa do resultado. A primeira etapa do método é a iniciação inspiradora. Imagine o seguinte, você quer correr uma maratona e se você não tiver o preparo e a técnica de respiração certa, você vai correr 2 minutos, vai passar mal e nunca mais vai querer se exercitar. Na costura é a mesma coisa. Se você quer criar uma peça com acabamentos perfeitos e que te orgulhem e dar a quem você ama, você precisa começar com a técnica certa no momento certo. Começar pelo mais difícil da costura criativa vai te fazer se frustrar e desistir logo de cara. Nessa etapa da iniciação inspiradora, nós simplificamos o início para que você consiga criar uma peça que te deixe orgulhosa e te inspire e te faça sentir confiante para a próxima etapa. A segunda etapa é o Patch Start. Nessa etapa, você precisa dominar as técnicas verdadeiras e profissionais do patchwork. É o que eu sempre digo. Se você não sabe costurar reto, você não vai conseguir costurar redondo. Você precisa se tornar a melhor amiga da sua máquina de costura. Vocês duas precisam ser uma ferramenta só. Dessa maneira, você mergulha profundamente no processo e domina as técnicas necessárias e práticas para produzir as suas peças ao mesmo tempo em que vai revelando o seu artista interior. Você precisa ter intimidade com a preparação do tecido, com os alinhamentos e os cortes precisos para que você transmita a sua essência, todo o seu amor para a peça que você está produzindo. Chegou a hora de correr a nossa maratona. Até hoje eu lembro do primeiro boneco que eu fiz, há quase 20 anos. E foi essa coelha aqui. E eu ainda me lembro como eu me senti quando eu finalizei ela. Eu olhava e nem parecia que eu tinha feito de tão perfeito que eu achava. Eu me sentia a top das tops. O orgulho e a felicidade nem cabiam em mim. Só que quando eu comecei o mundo da costura criativa, ninguém havia me ensinado que eu precisava das etapas da iniciação inspiradora e do Patch Start, para facilitar o meu trabalho e não ter alguns errinhos que eu cometi, como neste boneco aqui. Foi por isso que quando eu decidi ensinar, eu montei um método que simplifica essas etapas e deixa as minhas alunas muito mais orgulhosas do que eu havia ficado naquele dia. Lembra que eu falei que se você não sabe costurar reto, você não vai conseguir costurar redondo? Agora você já sabe costurar muito bem reto e criou intimidade com a máquina, os tecidos, os cortes. E agora vai precisar montar a sua primeira boneca, utilizando os MGs, moldes de guias simplificados. Isso se torna extremamente prazeroso e gratificante. Então, é só na terceira etapa do método que vamos criar a nossa primeira boneca. Mas não só criar uma boneca, mas uma boneca recheada com o seu amor, do seu carinho e principalmente que te ajuda a curar as suas feridas da alma. Olha essa boneca aqui. Os acabamentos dela são impecáveis. Isso é só possível porque eu dominei outras 2 etapas do método e utilizei os MGs que eu desenvolvi. O que eu te mostrei aqui nessa aula é um método muito poderoso para usar a costura criativa, mas ainda tem muitas técnicas que vão te ajudar a facilitar nessas etapas e que dentro do meu curso, o Patch Class, eu abordo de uma forma muito mais profunda.
Dentro do curso, a gente tem todas as etapas separadas por módulos, com aulas já gravadas e disponíveis para você a todo momento. E o mais legal do curso é que tu vai aprendendo tudo isso enquanto durante as aulas a gente vai construindo juntos o projeto para te ir já aplicando todos os teus conhecimentos. Se tu ficar com dúvidas sobre qualquer etapa, a gente tem uma comunidade de alunos no Facebook para ir se ajudando, e ainda eu pessoalmente respondo todas as dúvidas que são colocadas, tanto na plataforma como no grupo de alunos. Então a gente tem um contato muito próximo. E falando na plataforma, todo o curso é 100% gravado em alta qualidade e disponibilizado através da plataforma Hotmart, uma das plataformas mais confiáveis de cursos. Assim você vai ter acesso a todas as aulas, também no seu celular e na sua televisão. E se mesmo assim tu sentir que esse curso não é para ti, tu pode ativar a garantia de 15 dias. E eu vou te devolver todo o seu dinheiro sem estresse algum. Ou seja, o risco e a responsabilidade é toda minha. E como eu tenho essa responsabilidade, mais que isso, eu quero que as tuas peças sejam únicas e que te despertem a felicidade, a satisfação material e espiritual, que entrando hoje no Pet Class, tu tens acesso a mais um módulo bônus de marketing para costura. Lá você vai ter uma aula com um especialista em marketing, que vai te ensinar como tirar fotos, gravar vídeos e bombar o seu Instagram e o seu Facebook para vender as suas peças. Então, se quiseres usar a costura criativa para curar as feridas da alma ou criar peças que te deixem orgulhosa, parar de desperdiçar tempo e dinheiro com materiais e peças complicadas e sem sentido, eu vou te convidar para tocar no botão aqui embaixo desse vídeo e entrar agora mesmo no Pet Class. Tu já vais ter o acesso imediato ao curso e a todas as aulas. Para participar dessa turma, o investimento é de R$500 e que tu podes dividir em até 12 vezes de R$ 49,90 no seu cartão. Eu espero que tu tome essa decisão de investir em ti, na tua felicidade e bem-estar. Então, vem comigo se surpreender com a sua capacidade. Te vejo na nossa comunidade de alunos.